Gente, às vezes é preciso um pouco mais de coragem para dar um novo passo na vida profissional. Às vezes é necessário dinheiro para começar, mas quem disse que precisa ser muito? Hoje, o nosso empreendedor, o LP Júnior, vai mostrar para você que se você quiser empreender, a hora é agora. Seja bem-vindo, meu amigo. Cleide, bom que dia. Prazer te ver. Bom te ver também. Prazer estar novamente na TV Pai Eterno. E vamos para a nossa contribuição da semana. Vamos sim. Então eu queria saber, como que é possível começar um novo negócio com pouco dinheiro? Aliás, o que é pouco dinheiro, né? Cleide, essa é uma grande virtude que você que tem esse desejo de ser empreendedor, você precisa cada dia mais desenvolver na sua vida. As pessoas atrelam tudo ao dinheiro. Sim, é um fato, porque muitas coisas dependem diretamente do dinheiro. Mas veja bem, a sua criatividade, a sua disposição depende exclusivamente do dinheiro? Não. Ela depende, na verdade, da sua disposição interna, da sua criatividade. Vamos pegar um fato curioso? Por exemplo, acabamos de assistir uma entrevista incrível de uma família que outrora era tido como um problema a situação da Rafa, mas eles transformaram isso em uma condição especial para a família. Você acha que a partir de agora a Rafa não será convidada para comerciais? Você não acha que a partir de agora a Rafa não será convidada para participar de simpósios, palestras? Com certeza. E daí ela vai, então, ter recursos para isso. Por exemplo, Cleide, se eu pego a sua história de vida, vamos falar da Cleide um pouquinho. Você acha que a Cleide não poderia criar um canal na internet para estar instruindo as pessoas como melhor falar, como falar de forma espontânea? A Cleide está no 5º dia de dengue e ela abriu o programa lá em cima. Bom dia, vida! Bom dia, felicidade! Por que isso, Cleide? Porque está dentro de você. É verdade. Isso não depende exclusivamente do dinheiro. Deixa eu te dar algumas dicas para você que quer empreender e você entende que você tem poucos recursos. Primeira coisa, Cleide, defina o nicho que você quer trabalhar. Esse nicho, ele vai determinar, ele vai delimitar as regiões e as pessoas que você irá alcançar. Segunda coisa, invista naquilo que já tem disponível para você. Por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma plataforma, hoje, gratuita. Por exemplo, o meu Instagram ele não é tão badalado, vamos dizer assim. Mas por quê? Porque eu decidi trabalhar com pessoas com um foco específico. Eu não vou alcançar todas as pessoas do mundo inteiro, mas eu vou alcançar várias pessoas em várias partes do mundo. Por exemplo, eu tenho pessoas que me seguem que é de Bruxelas, eu tenho pessoas que me seguem que é da Califórnia, e aí nós trocamos vários e vários insights e eu posso contribuir com essa pessoa mesmo estando aqui em Goiânia, em Goiás. E aí o que acontece? Por que você não coloca a sua carinha lá no seu Instagram? Se você tem um dom, por exemplo, vamos falar de fazer bolos. Eu conheci um rapaz, ele estava vendendo bolachinhas de nata no posto de gasolina. E ele me abordou, ele falou, olha, eu estou vendendo essas bolachinhas de nata, quem faz é minha mãe. Como a minha mãe, ela está numa situação que não pode caminhar, não pode andar, então eu faço a venda. Eu gostaria que o senhor experimentasse uma. Eu experimentei, Cleide, que coisa fantástica. E aí o que ele falou? Se o senhor quiser conhecer mais produtos, vá até o meu Instagram, lá você vai conhecer mais produtos. E eu tive a curiosidade de ir até o Instagram dele. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com outras especialidades, com outras quitandas. O que eu fiz? Logo eu encomendei. Então por que você não utiliza o Instagram e outras plataformas para você se autopromover? Terceira dica, você também precisa evitar os custos fixos. O que são custos fixos, Cleide? Às vezes a pessoa ela fica sonhando em empreender, Cleide, mas ela quer uma loja mega extraordinária. Por que não começar na sua casa? Por que não fazer parcerias com pessoas com quem você já conhece? Por exemplo, se você vende quitandas, por que não ir lá na padaria perto da sua casa e falar, olha, eu vendo tal coisa, posso deixar aqui com você consignado? Quantos que você quer por dia? Posso deixar parte da minha produção com você? Você vai ter que criar esse network.
todo network não é para você apenas conhecer pessoas. O que é o network? Network é essa rede de relacionamento. Então, o que de fato faz você crescer com o network? Somente quando eu tenho um network que ele tem um propósito. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o diretor desse programa era o Ed. Eu fiz um network muito bacana com ele. Agora é o William. Então, o que eu já fiz? Automaticamente já fui na rede social dele, já adicionei, olha, estou à disposição. Por quê? Porque você tem que colocar um propósito. O Tony, que trabalha aqui também, é um cara incrível. Eu sempre estou em contato com ele. Por quê? Network. Então, se eu quero entrar pelas portas, eu preciso relacionar com as pessoas que abrem as portas. As pessoas, Cleide, no geral, elas têm muito esse espírito de afastar das pessoas e achar que está sendo oportunista. Não é ser oportunista, mas é aproveitar as oportunidades. Por exemplo, se você estuda em uma faculdade, se você trabalha em uma repartição pública ou em uma empresa que tem várias pessoas, por que não usar o seu dom, o seu talento ao seu favor para você se promover para que as suas ideias vá à frente? Olha, eu vou abrir um canal, viu? Abrir um canal e vou ensinar as pessoas a ficar bom dia vida. Eu acredito, Cleide, que você, de uma forma muito espontânea, você tem muito a contribuir, principalmente com as gerações que estão chegando. Sim. Porque as pessoas temem. E aí, quando a gente está diante de uma pessoa da sua grandeza, da grandeza de tanto... Sim, mas é fato. Por exemplo, eu compartilhei com você uns dias atrás que o meu tio já te segue e tem todo um carinho que te acompanha desde a rádio e por aí vai. O que acontece? Imagina quantos dos nossos jovens não precisa de uma Cleide para pegar na mão e falar assim, eu posso te ajudar de tal maneira. E aí você pode monetizar isso. Como que você monetiza isso? Obviamente você vai precisar de algumas credenciais, de alguns profissionais que vão poder te ajudar. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu agreguei, Cleide, a minha carreira, por exemplo, a minha esposa. A minha esposa é expert na área da moda, você já entrevistou ela algumas vezes. Então, a minha esposa ela teve que fazer toda uma repaginação desse cidadão aqui. Fui trabalhar com uma pessoa que trabalha com fotos profissionais. E aí a gente vai criando um network e essas pessoas você pode inclusive permutar parte do seu trabalho. Por exemplo, como eu dou consultoria empresarial, por que não me aproximar de uma pessoa que pode me oferecer um tipo de serviço e eu permutar, ou seja, fazer uma troca de serviços com ele. Eu faço isso por você e você faz isso por mim. Esse tipo de troca, esse tipo de network funciona e funciona muito bem. Às vezes você não vai precisar gastar ou investir tanto dinheiro se você fizer uma permuta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu esteja agora assistindo esse programa e eu estou morando lá no Piauí. Lá no Piauí eu sou uma funcionária, tenho um salário razoável, ganho aí, vamos supor, uns 10 mil reais por mês, mas eu gostaria tanto de morar em Goiânia, porque Goiânia é o centro do país. É uma situação hipotética. É o centro do país, lá está perto de tudo. Goiânia é uma cidade alegre, realmente é uma cidade arborizada e tal. Mas eu vou para Goiânia, só que o meu custo de vida vai cair muito, porque até eu começar a empreender e fazer o que eu quero fazer e montar algum negócio, vai demorar muito. Vai demorar aí mais ou menos um ano. Ah, quer saber? Eu não vou não. O meu sonho vai ficar para trás. Eu vou perder esse dinheiro que eu ganho aqui para arriscar uma coisa que eu vou demorar a ganhar. Ah, eu não vou não. E aí a pessoa, eu já vi isso, a pessoa fica frustrada porque está trabalhando, está ganhando bem, mas está trabalhando no que gosta. Mas tem a possibilidade de sair da cidade dela, ir para um lugar que ela quer e ganhar melhor, mas vem o desânimo. O que você aconselha uma pessoa assim? Eu aconselho, antes de tudo, você ponderar cada um destes fatos. Vou te dar um exemplo próprio. Cleide, eu tive a oportunidade de chegar ao staff de ser um diretor de um banco digital. Então eu tinha status, eu tinha responsabilidades, eu representava a empresa em vários e vários eventos e isso me deixava com a pompa lá em cima, porque afinal de contas ele é o diretor de um banco digital. Mas isso
não era aquilo que eu estava procurando para a minha vida. Eu tenho um anseio, sabe, Cleide? Eu quero ajudar pessoas, eu quero contribuir com o sucesso de pessoas. Então eu tive que condicionar minha carreira para uma transição. Obviamente, eu tive que sentar com algumas pessoas importantes na minha vida e falar, a partir de hoje eu vou fazer uma transição. E quando você fala em transição, você tem que preparar o seu planejamento financeiro, você precisa preparar emocionalmente, você tem que buscar as ferramentas que vai te credenciar lá naquela nova oportunidade. Quando você une essas 3 circunstâncias, então você começa a dar os primeiros passos. Por exemplo, eu já estava no empreendedorismo. Contudo, eu gostaria de ter buscado mais ferramentas. Cleide, eu tenho 41 anos. Quando eu voltei para a faculdade, eu já tinha outras graduações, outras pós-graduações. E quando eu vim para a psicologia, que eu estou estudando psicologia nesse momento, inclusive um abraço para toda a nossa turma lá, eu tive que fazer todo um transicionamento financeiro. E isso vai implicar em você ter que abster de algumas situações, restringir algumas viagens que talvez você faria, algumas diversões que você faria no final de semana. Tudo isso faz parte. Mas qual que é o grande barato disso tudo? Daqui a pouquinho você vai colher os frutos. Para você colher os frutos, você precisa abrir mão de algumas circunstâncias. Veja bem, se você está no Piauí, você ganha 10 mil reais, como a Cleide falou, é uma situação hipotética. Por que não tirar parte desse recurso para você já ir poupando, para daqui a pouco você poder usar esse recurso ao seu favor? As pessoas temem em poupar. É verdade, às vezes as pessoas não poupam, Cleide. Não é porque elas não têm condição de não poupar, é porque elas têm medo. Medo por quê? Medo de abrir mão de algo que elas estão vivendo nesse momento. Entendi. Então, faz sim, total sentido. Eu te falo isso, Cleide, porque eu já vi isso na minha vida de forma prática. Deixa eu te dizer algo, aprenda a planejar. Se você não sabe planejar, converse com pessoas que fazem isso. Vamos pegar um outro exemplo bem claro. Por que os idosos, no geral, têm poupança? Porque eles não têm medo de abrir mão de ir em Caldas Novas. Eles não têm medo de abrir mão de todo final de semana fazer algo diferente para ir em algum lugar. Se eles fizerem 1 ou 2 vezes no mês, para eles está legal. Eles já estão por satisfeitos. Mas a maioria das pessoas, quanto mais fazerem, mais querem fazer. E as pessoas, Cleide, estão muito ligadas ao modismo, à modinha. Então, modinha vem e modinha vai. E as pessoas querem ficar inseridas nesse ambiente de moda, de modinha, de coisas que acontecem. Efêmero, né? Efêmero. E é tão ruim isso, sabe por quê, Cleide? As pessoas perdem a oportunidade de elas poderem se expressar e contribuir ainda mais com a sociedade e com elas mesmas. Por exemplo, se a pessoa está insatisfeita num lugar de trabalho, por que ela permanece lá? Ah, porque eu ganho bem. Então, será que o que você diz que ganha bem, de fato, é uma realidade? Eu colocaria essa reflexão para ela, porque se ela ganha tão bem e ao ponto de fazer com que ela fique naquele lugar, então será que ela está insatisfeita não é com ela mesma? Não é com uma condição do trabalho, mas sim com ela. E ela precisa se autoavaliar. Nós chamamos isso na psicologia, inclusive, do processo do autoconhecimento. As pessoas pecam por não se conhecer. Por exemplo, Cleide, eu falo isso para você, eu falo que a nossa equipe aqui, se você pegar esses câmeras, esse pessoal tem um talento incrível. Imagina se eles abrem um canal, os 3, e eles vão dar dicas do dia a dia de como poder tirar foto, de como fazer uma fotografia, de como fazer um ângulo, de como fazer uma filmagem. Você acha que eles não vão ter um público específico para eles? Ah, com certeza terão. Com toda certeza. E daqui a pouco eles começam a monetizar isso. E daqui a pouco eles começam a ter recursos oriundos dessa ideia que eles tiveram, desse clube que eles formaram. E daqui a pouco eles estão rindo, divertindo e ganhando dinheiro porque sabem o que estão fazendo. Quem tem coragem de chegar e discutir sobre como filmar com esses 3 aqui? É verdade. Impossível, porque os caras são feras no que fazem. Se você vai lá pro Swifter, né? Nós temos lá o Jonathan, temos a galera toda lá. Esse pessoal, eles sabem o que estão fazendo. Cleide, eles conversam conosco e estão editando. Sim.
Como que faz um negócio desse? Só um profissional. Então você acha que essa pessoa não tem condição de ensinar alguém, de criar algo? E às vezes nós estamos falando agora, vamos voltar lá para a Dona Maria, lá da nossa casa, lá da nossa colega de audiência. A senhora faz um bolinho frito tão gostoso. Por que a senhora não coloca uma banquinha em frente a um hipermercado, em frente a um prédio? Lá na porta do prédio que eu moro, aconteceu isso essa semana. O que nós tivemos que fazer? Eu vou experimentar. Claro que eu vou experimentar. Experimentei, bati um papo com a moça lá. Falei, por que a senhora não faz isso? Amanhã a senhora podia fazer aqui uma impressão assim assada. Ela, eu não sei mexer com isso. Sabe o que eu fiz? Fui aqui no meu celular, tem um programinha gratuito, montei uma artezinha para ela. Falei, qual que é o WhatsApp da senhora? Mandei para ela, ela começou a chorar. Meu filho, muito obrigado. Então, ou seja, aproxime-se de pessoas que acreditam no seu talento. Ande com pessoas que acreditam em você. Eu te falo sem medo de errar. Quando Deus foi nos criar, Ele reuniu com Jesus e com o Espírito Santo. Sabe o que ele falou, Cleide? Estava Deus, Jesus e o Espírito Santo. E os três conversando, falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tudo que você precisa já está aí dentro de você. Muito obrigada, viu? Eu te agradeço, Cleide. E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho, me segue lá no Instagram, @LPJuniorOficial. Eu espero por você.